Olá a todos, eu sou a Raquel do canal A Toca do Nunca e hoje venho falar-vos sobre a vida e obra de José Saramago. Pois é, então eu venho falar-vos sobre um dos maiores autores portugueses, não só por ter sido premiado com o Nobel da Literatura em 1998, mas também pela sua vasta obra que nos deixou, reconhecida internacionalmente e num estilo único, inigualável. Tudo isso faz com que, consensualmente, se trate mesmo de um dos maiores autores do século XX, não só nacionais, mas também no panorama mundial. Quando me foi proposto falar sobre José Saramago, e apesar do meu interesse por este autor, eu fiquei bastante insegura, porque a verdade é que, como grande parte das pessoas da minha idade, e não só, eu apenas conheço a obra dele para já através do Memorial do Combatente, que é uma leitura obrigatória do Plano Nacional de Leitura, e por isso eu não me sinto, além disso, dada a sua complexidade, eu não me sinto à vontade para falar muito sobre a obra dele, sobre o estilo, sobre a escrita. Mas, como o LuzYouTuber é feito de variedade, nenhum de nós está aqui para ser expert a falar sobre os nossos autores, é para dar a nossa própria experiência, a nossa própria opinião. Eu decidi mesmo assim aceitar, fui incentivada para isso e filo. E quando comecei a tentar pesquisar para ter ideias sobre o que é que haveria de falar, eu acabei por ficar fascinada com a própria vida e obra e com, no fundo, o homem que era Fernando Pessoa. E é sobre isso que eu vos venho falar. Independentemente de saberem muito ou pouco, e eu também não vou estar a fazer uma apresentação muito extensa, eu venho-vos falar daquilo que me chama mais a atenção na vida de José Saramago. Então, antes de mais, uma das coisas que mais me fascinou na vida de José Saramago foi o facto de ele não se ter ficado com aquilo que lhe foi, de certa forma, dado na sua infância, na sua juventude, pois digamos que ele vem de origens humildes. José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 e era filho de camponeses, filho e neto de camponeses, tendo com 2 anos passado a viver em Lisboa. Mas inicialmente a família não tinha muitas facilidades económicas e durante muitos anos, até terem casa própria, viviam em quartos em casas de outras pessoas, e também desde logo não foi possível para os pais de José Saramago financiarem-lhe os estudos, e por isso ele não pôde prosseguir com os estudos secundários. Fez um curso profissional de serralharia e de facto foi esta a sua primeira profissão, foi serralheiro mecânico, mas ele sempre se manteve interessado nas letras e na literatura e frequentava à noite uma biblioteca, e foi aí que ele desenvolveu e aprimorou o seu gosto pela leitura e pela escrita. Por isso, depois veio a desempenhar muitas outras profissões, desde desenhador, funcionário administrativo, editor, tradutor, e foi cultivando o seu gosto pela escrita. Por isso, desde logo, isto deixa-me a pensar. José Saramago, não, apesar das suas origens e de algumas limitações que terá sentido no início da sua vida, cultivou, alimentou outros gostos. Não, de certa forma, não se ficou com aquilo que lhe foi dado inicialmente. Por ele próprio, pelos seus próprios recursos, pelos seus mecanismos, foi desenvolvendo as suas competências. Isto até é bastante interessante quando nós pensamos hoje em dia que muitas vezes formação é diferente de competência, ou seja, muitas vezes nós podemos ter a formação para algo, mas não estamos imediatamente competentes a exercê-lo, e muitas vezes também podemos tirar uma formação para algo, mas não vir a exercer essa mesma profissão, e através de outros recursos, através de outros mecanismos, mudarmos eventualmente até de percurso profissional e tornarmos mais competentes noutras áreas. Daí que eu acho que José Saramago também pode servir como exemplo para muitos de nós
que por vezes podem sonhar com outras coisas, outros rumos, podem ao longo da sua vida decidir mudar de rumo e faltar a coragem para o fazer porque já não vão a tempo ou porque simplesmente não é tão seguro, é mais seguro ficar no que já é conhecido, não dão o passo para desenvolver, seja através de formação ou através dos seus próprios recursos, através da sua própria prática, desenvolver outras competências e poderem até ou exercer outras profissões ou fazer outras atividades, outros hobbies. Esta foi logo uma das coisas que me fascinou. Outra das coisas é o facto de José Saramago ser uma espécie de late bloomer. Talvez o exemplo mais paradigmático que nós tenhamos na nossa cultura portuguesa seja, na verdade, Manuel de Oliveira, que produziu Aniki Bobó e uns poucos filmes numa idade mais precoce da sua vida e só mais tarde é que teve uma produção maciça cinematográfica. Mas José Saramago também começou por publicar o seu primeiro romance em 1947 chamado Terra do Pecado e depois teve 19 anos sem publicar nada. Sendo que só em 1965 e depois de ter ficado desempregado é que decidiu dedicar exclusivamente à escrita e à tradução. E por isso, mais uma vez, reforça o facto de que nunca é tarde demais. Nós podemos passar por outras experiências e, no fundo, vamos construindo o nosso caminho, mas nada é definitivo. E estamos sempre a tempo de mudar e de concretizar os nossos sonhos. Uma outra curiosidade, e eu espero conseguir explicar bem, é que, na verdade, José Saramago tinha o apelido de José Sousa e foi o funcionário administrativo que, através de um apelido de família, uma espécie de alcunha, acabou por incluir Saramago no seu nome. Portanto, se não fosse este acaso, porque no fundo a família dele era de apelido Sousa, se não fosse este acaso ele não se chamaria José Saramago. Eu não sabia, é uma curiosidade interessante e para vocês também pode ser. E eu vou deixar já agora na descrição o site da Fundação José Saramago para vocês ficarem a saber mais um pouco sobre a vida e obra de José Saramago. Eu não vos quis maçar com isso, eu quis mais falar-vos daquilo que mais me chamou a atenção. Já agora partilho com vocês que um dos meus objetivos literários para este ano era ler O Homem Duplicado e eu espero ainda concretizar. Eu tenho lido um bocadinho mais ao sabor dos meus gostos, mas quando eu estiver mais disponível eu vou tentar pegar no Homem Duplicado, até porque a premissa parece-me mais interessante do que propriamente o Memorial do Convento. E assim vou tentar ficar a conhecer um pouco melhor a obra propriamente deste autor. E é isso, eu espero que tenham gostado. Continuem a acompanhar aqui os vídeos dos LuzYoutubers. Durante este mês iremos falar de muitos outros autores portugueses e ficamos à espera dos vossos comentários, das vossas sugestões. Acompanhem os restantes booktubers que estão a fazer parte deste projeto, que estão aqui na descrição. E é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!